Olá, queridos alunos, queridos seguidores do canal. Eu estou aqui para continuar falando para vocês sobre pronomes. Já tivemos aí um vídeo sobre pronomes pessoais, a definição dos pronomes e sobre colocação pronominal. Agora vamos falar sobre pronomes possessivos, né? Também sobre os pronomes de tratamento e os demonstrativos. Os pronomes possessivos, eles indicam uma posse em relação às pessoas do discurso. Então, nós temos, para a primeira pessoa, no masculino singular, meu, no masculino plural, meus, no feminino singular, minha, e no feminino plural, minhas. Então, para cada pessoa do discurso, nós temos aqui um pronome possessivo indicando posse. Os pronomes possessivos, eles vão ser chamados ainda de possessivos adjetivos e possessivos substantivos. O pronome possessivo adjetivo é aquele que vai acompanhar vai acompanhar um substantivo. Por exemplo, minha bicicleta é mais velha que a sua, eu tenho o pronome possessivo minha, que acompanha o substantivo bicicleta, e, portanto, ele é chamado de pronome possessivo adjetivo, porque ele funciona, né? Ele se comporta aí como um adjetivo. E os pronomes possessivos substantivos são aqueles que vão substituir um substantivo. Então, eles estão no lugar do substantivo. Por exemplo, quando eu digo que minha bicicleta é mais velha que a sua, o sua substitui a palavra bicicleta. Sim, ele pega e junta a palavra bicicleta no mesmo sentido, na mesma palavra, né? E, portanto, ele é um pronome possessivo substantivo. Vamos agora pensar aí sobre os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são palavras empregadas para tratar de forma familiar ou cerimoniosa o interlocutor. Eu tenho aqui para vocês alguns pronomes, as suas abreviaturas e o emprego desses pronomes, né? Então, é uma coisa para conhecimento, né? A gente não tem que decorar tudo isso, tá? Aí, os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles vão servir para situar pessoas e coisas em relação às três pessoas do discurso. Essa localização ela pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto, quando ele é usado como referente. Então, nós temos aí de pronomes demonstrativos os variáveis, que funcionam no masculino, feminino, tanto no singular quanto no plural, e os invariáveis, que é o isto, isso e aquilo. O emprego desses pronomes, então. Em relação ao espaço, eu vou usar o este, ou seja, aquele que funciona com a primeira pessoa, para indicar que o objeto, que a coisa que se fala está perto da pessoa que está falando. Por exemplo, este relógio de bolso que eu estou usando. O esse, essa e isso, eles indicam que o objeto, a coisa de que se fala, ela não está com a pessoa, mas ela está com quem você está falando. Por exemplo, mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Ou seja, o objeto, a coisa, está próxima da segunda pessoa do discurso. Aquele, aquela e aquilo indicam que está distante, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala, ou seja, está distante da primeira e da segunda. Por exemplo, olhem aquela casa. Em relação ao tempo, o este, o esta e o isto vão indicar o tempo presente em relação à pessoa que fala. Por exemplo, esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. O esse, o essa e o isso indicam o tempo passado próximo do momento da fala. Por exemplo, essa noite dormi mal.
o tempo passou, mas é muito próxima, né? Aquele, aquela e aquilo indicam um afastamento no tempo, ou seja, um tempo mais remoto. Por exemplo, naquele tempo, os jovens de famílias ricas, iam estudar na França. Vejam que naquele tempo não é um tempo próximo, né? É um tempo bem distante. Quando a gente usa esses pronomes como referente, o este, o esta e o isto vão referir-se a alguma coisa ao qual ainda vai se falar depois. Por exemplo, são estes os assuntos que temos a tratar. Tem os assuntos listados: o aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Esse, essa e isso fazem referência a algo que já foi citado anteriormente. Por exemplo, sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que mais desejamos agora. O que nós mais desejamos é a sua participação. Então, foi algo que já foi referido na frase, já foi referido no texto. Este e aquele são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. O este é usado com a palavra mais próxima e o aquele com a palavra mais distante. Por exemplo, Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, pela rapidez com que eu resolvo os exercícios de matemática. Este, o mais próximo é Paulo, então, portanto, é de Paulo que nós falamos. Aquele, pela criatividade na produção de texto. O mais distante é o Pedro, então, o Pedro que é da produção de textos. Pessoal, ficamos por aqui com mais uma aula. Espero tê-los ajudado. Continuem aí assistindo, dando o seu like aí, deixando o seu comentário nos vídeos. Podem deixar aí sugestões. Eu estou aberta aí a conversar com vocês. Paz e bem, beijo no coração de todos.